Abra comigo em Mateus 5, vamos ler os versos 13 a 16. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o texto que eu li está dentro do Sermão da Montanha, o sermão mais longo das Escrituras, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Possivelmente o conteúdo bíblico mais conhecido lá fora de todos os não cristãos. E no texto que eu li, temos a descrição da igreja como luz do mundo e sal da terra. De forma que nós, que nos definimos como filhos de Deus, deveríamos ter o papel de ser a maior força transformadora da sociedade. O sal dá tempero, dá sabor, enquanto a luz ilumina, alumia, brilha em lugares tenebrosos. Mas para que nós sejamos fiéis no nosso chamado, nós precisamos efetivamente temperar o mundo com valores. Não é sobre uma religião, uma fachada, não é sobre uma imagem, uma plástica, é sobre uma vida. E precisamos imediatamente difundir uma cosmovisão bíblica em todas as esferas da vida, em todas as áreas da existência humana. O fato é que nós precisamos de cumprir a nossa chamada como sal e luz, mostrando o Evangelho de fato como ele é, o Evangelho dentro dos Evangelhos. E não apenas uma religião de faça aquilo ou não faça aquilo. Nossos pensamentos deveriam refletir os pensamentos de Deus, não somente no aspecto de família ou igreja, mas em todas as questões da sociedade, em todas as áreas da existência humana. Os princípios bíblicos deveriam ser então aplicados em nossa compreensão da história, do direito, da psicologia, da educação, da política, da economia, da ciência. Cada cristão deveria se envolver efetivamente com a cultura contemporânea e não buscar um refúgio, fugir desse mundo, escapar simplesmente do terror da guerra e das guerras que existem, que toda guerra que existe você vai ver tanta gente falando na internet que agora chegou o fim. E espera mais um pouco, nós vamos ver outra guerra e as pessoas vão dizer de novo que chegou um fim. E quando chegar o fim? Quando chegar o fim, não chegou o fim, chegou o começo. O mundo não terá fim, o mundo simplesmente se conecta com a eternidade, que dará seguimento às coisas como elas foram interrompidas. É como diz o N.T. Wright, o grande teólogo, talvez o maior de todos os teólogos vivos, que o que você faz hoje vai perdurar, vai permanecer na eternidade, quando Cristo estiver aqui presencialmente. Então, o problema disso tudo é que a igreja, os cristãos não foram discipulados para ter uma cosmovisão bíblica. É incrível o nível de ignorância do cristão comum, do cristão mediano. Nós temos apenas um conhecimento superficial de alguns versículos bíblicos, de alguma linguagem, uma retórica evangélica de aleluia, glória a Deus, está amarrado, está repreendido e outras coisas assim. Com um conhecimento limitado e fragmentado das Escrituras, nós somos engolfados, aceitamos visões distorcidas, humanistas, seculares, nas questões práticas da administração da terra e do mundo.
Nós somos enganados por uma escatologia escapista e mentirosa feita a partir dos jornais e não com a Bíblia aberta. Nós temos muitos sofismas que atrapalham a nossa missão, que criaram uma barreira entre nós e o mundo lá fora. Nós deixamos o mundo à mercê do engano quando nós não somos mais sal, quando nós não somos mais luz, porque nós viramos o sal do céu e não o sal da terra. Nós viramos a luz da igreja e não a luz do mundo. Por quê? Porque a nossa luz está brilhando aqui dentro, mas quando chega lá fora, que o mundo está escurecido em trevas, nós somos incapazes de dar glória a Deus por meio das nossas boas obras, como o texto disse. Historicamente, os seguidores de Jesus lideraram o caminho da inovação no mundo. Eles fundaram hospitais, eles fundaram empresas bem-sucedidas, universidades, sistemas políticos, jurídicos e erradicaram a escravidão. Nós sempre estivemos na vanguarda da transformação do mundo. Jesus não disse que o seu reino não está nesse mundo. Ele disse que o seu reino não era deste mundo. E quando ele fala de mundo, ele está diante de um juiz romano chamado Pilatos. Ele está dizendo: meu reino não é do seu mundo, Pilatos, mas o meu reino está aqui. E disse ele ainda que o reino de Deus está no meio de nós, e que ele não é comida nem bebida, mas justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo. Quando nós não ocupamos os espaços com valores que oferecem luz e sabor à sociedade, o inimigo agradece. O diabo está dizendo a muitos pregadores por aí: muito obrigado, você está fazendo um ótimo trabalho. Há, na verdade, publicitários de Satanás que fazem mais propaganda das trevas do que da luz, da escuridão do que da vitória de Jesus. Deus deu a Adão o poder para nomear e categorizar os animais e tudo na terra. Diz a Bíblia que, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador a que lhe fosse idôneo. O leão se chama leão porque Adão assim o chamou. E a galinha se chama galinha porque o homem assim a chamou. O homem tem o poder de definir, de dar nome. Existe um aspecto da filosofia que diz que algo que não existe nome é porque não existe. Para existir tem que ter um nome. E o fato é que hoje a cultura woke está reformulando a civilização. Eles estão redefinindo o nome das coisas. O ato de nomear foi uma poderosa afirmação da autoridade que Adão tinha. Você que dá nome aos seus filhos. Um homem dá nome à sua mulher. Um homem dá nome à sua empresa. Um homem dá nome àquilo que está sobre o escopo da sua influência. Aquele que define algo detém poder sobre isso. Na história, o controle das categorias, classificações e definições tem sido uma ferramenta para moldar narrativas e influenciar as perspectivas de sociedades inteiras. Quem definir o que é a verdade vencerá a guerra cultural. Entenda o espírito do tempo. O espírito do tempo diz que a verdade não existe, ela é uma construção social. Então um homem não é um homem se você não quiser que ele seja um homem. Uma mulher não é uma mulher e uma família não é uma família. A verdade, na verdade, não é algo que existe, é algo que se negocia, que se mercadeja, que se edita. Como dizia o filósofo Friedrich Nietzsche, não há fatos, apenas narrativas. E é isso que você vai ver quando você liga a televisão, nos canais de comunicação, na mídia, no mainstream mídia, porque eles não estão falando de fatos,
Eles estão falando de ideologias, eles estão falando de interesses econômicos, eles estão falando de interesses políticos. Eles não estão narrando o que aconteceu, eles estão dizendo a notícia pelo viés de interesses escusos. Quem definiu o que é verdade vencerá a guerra cultural. O que é uma família? Perguntaram para uma candidata a juíza da Suprema Corte Americana: o que é uma mulher? Ela não sei dizer. O que é uma mulher? O que é um homem? O que é uma família? A agenda do inimigo é, portanto, redefinir a realidade para controlar a narrativa. É a reedição da história. Na Revolução Francesa, os revolucionários desmantelaram o sistema feudal e aboliram os títulos de nobreza. Eles introduziram um novo calendário, renomeando os meses e redefinindo o ano para o ano 1. No Reino do Terror da França, o ano 1 começou com eles. Eles estavam refundando o mundo, dizendo que aquele mundo de antes e depois de Cristo já não existia. Eles estavam passando o rolo compressor e dizendo: nós estamos fundando uma nova civilização. Era uma ruptura completa com o passado e a criação de uma nova ordem social. Mas a gente sabe que isso não deu certo. Terminou com Napoleão Bonaparte, imperador, se coroando a si mesmo rei e imperador da França e do mundo, então, que ele conhecia. Na Revolução Russa, os bolcheviques reestruturaram a sociedade, instigando a luta de classes. Utilizaram novos símbolos como a foice e o martelo, e terminologias para chamar uns aos outros como camarada, ou aqui no Brasil o conhecido companheiro. Isso servia para unificar e motivar as massas. Por uma extensa propaganda, eles redefiniram a justiça, a igualdade e o papel do Estado na vida das pessoas. O Estado, nessa ideologia, é um supremo Deus que decide, que escolhe o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer nas redes sociais. Já está aí, para quem tem dúvida. Na Alemanha nazista, o regime redefiniu as categorias raciais para afirmar a superioridade ariana e justificar a perseguição aos judeus, aos cristãos bíblicos, porque tem cristãos não bíblicos, e a outras minorias. Por meio de propaganda implacável, remodelaram a realidade. O ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, dizia: basta repetir uma mentira para que ela se torne verdade. Atribui-se a ele a seguinte expressão: se você contar uma mentira grande o suficiente e continuar repetindo-a, as pessoas acabarão por acreditar nela. A mentira só pode ser mantida enquanto o Estado puder proteger o povo das consequências políticas, econômicas e ou militares da mentira. Mas a conta sempre chega. E os judeus foram tratados como sub-humanos, perigosos. Eu vi muitas propagandas chamando de cães, de ratos. Eles desumanizaram os judeus, como hoje tem essa política de cancelamento, de desumanizar pessoas, sem anistia. As políticas educacionais doutrinaram a juventude com teorias raciais. Isso não é novo, isso já é antigo. Mas o projeto de implementação durou décadas, gerações. Hoje, a agenda woke está redefinindo a verdade. A história está sendo revisionada e a realidade está sendo reformulada. Os papéis de gênero tradicionais estão sendo substituídos por conceitos fluidos de gênero. Estava conversando com a autoridade esses dias, ela disse que foi preencher um cadastro dentro de um determinado formulário de governo e estava lá: qual é o gênero que você tem? Ela disse: não encaixa nenhum deles. Eu sou mulher, onde está aqui mulher? Onde está homem aqui? Não existe. Existia uma outra classificação que, na verdade, desculpe a ignorância, eu não quero nem aprender isso, que eu não sei, na verdade, o que eles querem dizer. Hoje já se fala mais de 70 gêneros. E eu sou maluco, porque eu digo que só tem homem e mulher. E essa gente é toda normal. O doido sou eu, que acredita em Gênesis 1,
Quando Deus fala, criou a raça humana, criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Hoje nós temos uma extensa lista de opções de gênero para acomodar as diversas formas de identificação que as pessoas querem ter. E com isso nós temos a redefinição do que é o casamento, o matrimônio. O desígnio divino do casamento tem sido fundamental para a estabilidade social e moral da sociedade, da ordem social. No princípio, Deus uniu um homem e uma mulher em um santo matrimônio, uma união mantida pela civilização ocidental por 2000 anos. 2000 anos. Então vamos reinventar a roda. Jesus disse: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Palavras de Jesus. E que disse: por essa causa deixará o homem o pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas hoje nós temos uma redefinição do que é uma família. Temos famílias monoparentais, lideradas por um homem ou por uma mulher. E há tantos outros tipos de família que você pode ir lá no cartório e tentar registrar. Você não, outro que não é você. Outra coisa, o Evangelho nos une como um só corpo em Cristo, transcendendo divisões raciais e étnicas. Mas a ideologia woke vê a realidade através da lente da cor da pele das pessoas e da vitimização, promovendo a divisão e alimentando o ressentimento entre as pessoas. As Escrituras ensinam que a nossa identidade se encontra em sermos filhos de Deus, não na cor da nossa pele ou na nossa etnia, como disse Paulo, a primeira declaração de direitos igualitários da história da literatura mundial. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em uma meritocracia, os indivíduos são reconhecidos e recompensados com base em sua habilidade, em seu trabalho árduo, em suas realizações, fomentando uma sociedade de inovação e excelência. Ou seja, ganha quem se esforça, quem acorda cedo, quem luta, quem supera as suas dificuldades, quem tem histórias tristes para contar, mas as torna histórias de superação. Mas na ascensão da cultura da vitimização, recompensamos aqueles que se consideram vítimas, em detrimento daqueles que demonstram competência e esforço. É só se juntar a uma minoria vitimizada, que você vai ter direitos diferentes, melhores. Nações empobrecem porque combatem a riqueza, ao invés de combater a pobreza. Combatem a meritocracia ao invés da mediocridade. É incrível, como disse Thomas Sowell, o economista da escola de Chicago, discípulo do Milton Friedman, como muitas pessoas parecem pensar que o governo existe para transformar seus preconceitos em lei. Sowell disse: o chamado bíblico para servir aos outros é cada vez mais ofuscado por uma cultura do direito. O velho ditado sobre dar a um homem um peixe contra ensiná-lo a pescar foi atualizado por um leitor. Dê a um homem um peixe e ele vai pedir molho tártaro e batatas fritas. Além disso, algum político que quer o seu voto irá declarar que todas essas coisas estão entre os seus direitos básicos. Picanha. O chamado bíblico para servir aos outros está sendo ofuscado por uma cultura de direitos. Hoje, direitos civis significavam tratar a todos de maneira igual.
Mas hoje algumas pessoas são tão acostumadas a receber tratamento especial que tratar com igualdade é considerado discriminação. Alô? Hoje as demandas e os direitos pessoais são priorizados em detrimento da responsabilidade e do serviço. Mas Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por resgate de muitos. Escolas e universidades estão se tornando cada vez mais centros de doutrinação ideológica. É normal que drag queens hoje dancem para crianças pequenas de 10 anos ou menos de 10 anos. Quando os cristãos não assumem seu papel na sociedade, o diabo vai dizer muito obrigado. E é isso que ele está dizendo a algumas igrejas por aí. Obrigado por não participar, obrigado por escolher o céu, me deixe ficar com a terra. Mas antes de mudar o mundo, nós precisamos primeiro mudar a nós mesmos. O sal dá sabor, a luz ilumina. Em nome do amor, muitos cristãos, em muitos púlpitos, temos concessões demais aos erros. É o evangelho da hipergraça, da graça barata. Eles estão redefinindo o conceito de amor. O lema, a agenda é redefinir. E eles agora chamam amor de promiscuidade. Promiscuidade de amor. Enquanto as Escrituras dizem que Deus amou o mundo inteiro e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o mundo contemporâneo reduziu o amor a um sentimento erótico, visando a satisfação sexual egoísta. Eles dizem por aí: a minha religião é o amor. O amor. O amor, no entanto, não define Deus. Deus é quem define o amor. Conexão emocional não é amor. A experiência sexual entre duas pessoas de ficar não representa a definição bíblica de amor. O apóstolo João diz que Deus é amor, e muitos interpretam esse versículo como significando que Deus não tem padrões, exceto um sentimento emocional de amor, compaixão e empatia pela situação dos outros. A Escritura diz: Deus é amor e não o amor é Deus. Deus é aquele que molda e define o amor. Não podemos separar um atributo de Deus, o amor, de outros atributos significativos de Deus, como retidão, como justiça, como juízo, que são o fundamento do seu trono. Justiça e direito são a base, o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Vai aparecer, tem delay, mas chega lá. Vamos ler de novo. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. A graça precisa da verdade. Graça sem verdade é bandidagem. É malandragem de quem quer aprontar e depois simplesmente pedir desculpas para Deus. O amor sem santidade e retidão não tem fundamento real. Amor não é promiscuidade, é sacrifício. Quem diz que ama está pronto para sacrificar por quem ama. É isso que o amor significa: atropelar o ego e fazer o que é certo, lidar com suas compulsões, com seus desejos e colocá-los em segundo plano para servir e atender a necessidade do outro. Isso é o significado de amor: prover, proteger e se conectar com as pessoas. Eu sinto que às vezes eu preciso desenhar isso para alguns. É tão fácil de entender, mas para alguns precisa desenhar.
Esse amor em si não é ancorado por nenhum padrão e é definido apenas por sentimentos humanos, subjetivos, inconstantes, desejos pessoais e opiniões. Ou seja, amor pode virar qualquer coisa. O apóstolo Paulo define amor como ações e não meros sentimentos. Ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Deus deu a Moisés um modelo do Antigo Testamento que definia o amor de Deus nos 10 mandamentos. Leia os 10 mandamentos e você vai saber o que é amor. Cada mandamento retratava o amor em ação para com Deus e para com o próximo. Quando questionado sobre o maior mandamento, Jesus disse: para amar a Deus de coração, de alma, de mente, com todas as suas forças. E isso é o mandamento do 1: não terás outro Deus diante de ti, não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os outros mandamentos falam sobre amar o próximo. Não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Isso é amar as pessoas. Fazer às pessoas o que você gostaria que se fizesse a você. Não fazer às pessoas o que você não gostaria que se fizesse a você. Jesus conclui dizendo que toda a lei e os profetas se baseavam em 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Confirmando isso, o apóstolo Paulo resumiu os 10 mandamentos escrevendo: o amor é o cumprimento da lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Mas para essa turma da hipergraça não tem mais lei, não tem mais mandamento. Alguns cristãos creem que Jesus inaugurou uma nova era de amor do tipo hippie, paz e amor, sexo, drogas e rock and roll, e negou a lei moral do Antigo Testamento. Esses pregadores que dizem que o Antigo Testamento ficou para trás, cuidado com eles. Jesus esclareceu que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Jesus afirmou que a prova de alguém o amar era a obediência aos seus mandamentos. João 14 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando você ama a Deus de verdade, você tem força para guardar os mandamentos dele. Jesus chegou a dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus ama as pessoas exatamente como são, mas amando-as tão poderosamente, ele irá transformá-las em pessoas melhores. Isso é claro, se elas deixarem. O Evangelho diz: vem como você está, mas Deus ama tanto você que vai te transformar. O Evangelho diz: vem do jeito que você está, todo quebrado, todo torto, mas aqui é um lugar de restauração, de cura e de transformação. Deus vai mudar a sua condição de pecado, vai lavar você no sangue do Cordeiro e vai tornar você uma pessoa santa e poderosa. Me ajuda aí, faz alguma coisa nessa manhã. Então Deus espera que as pessoas se arrependam e produzam frutos que comprovem isso. João Batista conectou uma mudança de estilo de vida com prova de arrependimento. Ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento tem mudança de atitude, de vida, tem fruto. Paulo fez o mesmo. Paulo diz em Atos capítulo 26, verso 20: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ou ainda em Romanos capítulo 6, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação.
Pregadores da hipergraça disseram que os cristãos estão livres da obediência à lei moral de Deus devido à graça de Cristo revelada no Evangelho. O nome disso, teologicamente, é antinomianismo, que é uma palavra grega que significa anti, contra, e nomos, lei, anti-lei. Os antinomianos consideravam a necessidade de obediência como legalismo. Mas Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ou como disse Paulo aos Romanos, confirmando o que Jesus disse: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Não somos salvos pelas obras, você vai dizer, é verdade, mas pela fé, mediante a graça. Mas a prova de que uma pessoa é verdadeiramente salva é por meio das suas obras, que serão demonstradas como fruto da sua fé. E se alguém realmente foi salvo, vai demonstrar através da sua atitude que foi salvo. Não porque ele foi salvo pelas obras, mas porque a sua salvação produz obras. Diga para o seu irmão, está um silêncio aqui, mas vai melhorar. É como diz Tito, desculpe encher você de Bíblia, eu fiquei sabendo, me falaram, me contaram que você está com sua leitura da Bíblia atrasada, então nós vamos ler a Bíblia agora domingo de manhã, aqui com você, para que ela fique atualizada. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Antes que as pessoas mudem seus hábitos de vida, elas precisam de um encontro com Jesus. Então tem o perdão dos pecados e o novo nascimento. E se isso não aconteceu com a sua vida, você precisa de novo nascimento. Há crentes precisando de salvação. Você crê? Até os demônios creem, mas não obedecem. É impossível servir a Deus sem o Espírito de Deus. E Jesus, vivendo em nós e por meio de nós, a graça de Deus se manifestou para capacitar os crentes a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, para que possamos ser zelosos de boas obras. Continuamos com Tito dizendo: fiel é essa palavra. Eu quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Assim, o amor é definido através do caráter e da santidade de Deus, e não pelos padrões e definições do mundo. Antes de mudar o mundo, os cristãos precisam mudar a si mesmos. A guerra é pela cultura. E como sal e luz, nós somos chamados para transformar todo ambiente que chegamos. Nós produzimos uma mudança atmosférica onde vamos. Sede santos como eu sou santo. E como sal e luz, nós somos chamados para ter um pensamento de liderança, onde ocupamos espaços públicos com valores. Ter cristãos em posição de liderança em escolas públicas, universidades, hospitais, política ou no mundo empresarial não é o suficiente. O verdadeiro desafio está em infundir o pensamento cristão nessas áreas, nessas esferas. E acredite, olhe para mim, é isso que os marxistas estão fazendo. Olhe para os discursos da Suprema Corte e veja as citações de quem eles leem. Membros da escola de Frankfurt são citados rotineiramente. Pensem como Marx, ou como o diabo, viu a igreja introduzir-se
em todas as esferas do Império Romano, ocupando todos os espaços, e o império sucumbiu. E como o diabo, um psicólogo milenar, viu isso acontecer e está reproduzindo isso no seu modo pelo marxismo cultural, ele viu como a igreja conquistou o mundo e depois de milênios ele está fazendo a mesma coisa com a sua semente maligna. Então nós temos os positivistas, nós temos os marxistas, até mesmo os muçulmanos entenderam a guerra, ocupando todos os espaços e todas as esferas. Vê o que está acontecendo lá na Inglaterra, em várias prefeituras, até mesmo na prefeitura de Londres. Veja como eles estão ocupando todos os espaços, ou as seitas da nova era. É engraçado que todas as religiões pagãs querem o planeta, e boa parte da igreja quer o céu. Existe uma verdadeira contradição, é uma patologia doutrinária dentro da igreja, que ao invés de transformar a realidade como sal e luz, pretende fugir, escapar e ir embora. E no momento que acontece uma guerra, oba, Jesus está voltando, a vida está tão ruim que a gente precisa vir embora. E a gente usa textos, olhai para o alto onde Cristo habita. O céu é referência, assim na terra como no céu. A ideia de Deus é trazer o padrão do céu para esse mundo. Nós não temos dois mundos, um mundo material, um mundo espiritual, um eterno, um temporal. Nós temos dois reinos brigando por um planeta, brigando por bilhões de pessoas, o império das trevas e o reino do Filho do amor de Deus. Existe uma luta pelas instituições, existe uma luta pela cultura, existe uma luta pelas nações. A herança do Cordeiro, diz o Salmo número 2, é: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Diga para o seu irmão do outro lado: está um silêncio aqui, mas vai melhorar. Nós não somos intencionais em discipular o mundo como foi ordenado em Mateus 28. Fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos temos ordenado. Nós temos um evangelho tão superficial de gente que diz que se converteu, mas não tem uma experiência de discipulado, não tem uma experiência de aprofundamento teológico, não vê o mundo pelo olhar das Escrituras, vê pelo seu filósofo favorito ou pela sua celebridade da TV ou do cinema. A Bíblia é mais do que uma coleção de promessas. Você gosta das caixinhas das promessas? Eu também gosto. Mas a Bíblia é muito mais do que aquela caixinha de versículos. É um guia abrangente para viver poderosamente em comunidade e para moldar a sociedade. Miqueias, o profeta, diz: ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quanto mais Deus te levantar, quanto mais alto você for, fique de joelhos, porque Deus vai te levantar ainda mais. Quanto mais de joelhos e prostrado, rendido diante dele, mais alto ele vai te levar. Me ajuda aí, faz alguma coisa essa manhã, mostra a tua cara, dê um brado de vitória. Se nós queremos ser luz e sal do mundo, nós devemos aprender o idioma das pessoas que queremos influenciar. Não estou falando de palavrões, por favor. Eu estou falando que os seguidores de Cristo devem falar a língua da Babilônia. Como José falava a língua do Egito, se vestia como um egípcio. Como Hudson Taylor se vestiu como um chinês. E não amanheceu um dia na China sem que aquele homem estivesse de joelhos, prostrado por aquele povo. E até hoje o fruto de Hudson Taylor está lá. Você não sabe, mas ele está lá, o fruto. Milhares de chineses celebram Jesus na igreja subterrânea e o chamam de Senhor e Salvador.
E você acha que Deus terminou com a China? Não, Deus está começando algo na China. E não existem portas pelas quais ele não pode entrar. Ele já entrou dentro do PCC chinês. E ele está lá, muitos dos membros já disseram que Jesus é o Senhor dele. Só que eles não podem mostrar muita cara hoje. Mas uma hora a cortina de bambu vai quebrar. Para influenciar a cultura, os crentes devem aprender a pensar biblicamente, mas falar secularmente. Cada área da ciência política, economia, sociologia, educação e trabalho tem uma subcultura, tem uma linguagem e uma terminologia. O futebol americano usa termos como touchdown, end zone, quarterback. O basquete tem bandeja, dunk, crossover, triple-double. Nós precisamos dominar vocabulários específicos para interagir com líderes e tomadores de decisão. Citar apenas versículos bíblicos é ineficiente. Tem gente que é chato. Tudo que vê, até a piada que ouve, tem que ter base bíblica. Você já tentou explicar a piada para o sujeito? Fala, não, foi só uma piada. Não é para levar a sério, tem gente que você não tem que levar a sério. Nós devemos comunicar verdades bíblicas em uma linguagem que ressoe no contexto de suas disciplinas específicas, como Paulo disse. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Mas não da hipergraça, aos sem lei, como eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos. Já se fingiu de idiota, ou você tem que ganhar todas as discussões? Se você sempre parece forte, tenta ser forte, é porque você é muito fraco. Somente os fortes sabem perder. Com o fim de ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E estando na Babilônia, nós devemos orar e buscar o bem-estar das nossas cidades e nações. Isso é a teologia pura da visão judaica cristã do mundo. Se a casa do teu vizinho pega fogo, a tua casa está correndo perigo. A injustiça em qualquer lugar é injustiça em todo lugar. Então, Jeremias escreveu uma carta para os que estavam na Babilônia, desterrados, exilados. Ele está escrevendo para os que estavam na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para... É engraçado que foi Nabucodonosor que levou, e Deus falou, foi eu que deportei. É engraçado como Paulo fala, Nero me prendeu, mas eu sou prisioneiro de Cristo. Edificai casas e habitai nelas. Você está na Babilônia, edifique casas, habite nelas. Plantai pomares, comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz de Brasília, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nos primeiros 600 anos da igreja, essa era a visão. Os cristãos se infiltravam em todas as facetas da sociedade. Eles desmantelavam, em última análise, os deuses pagãos das culturas romanas e gregas. Os deuses entraram no ostracismo, foram derrubados em cada cidade, em cada nação.
Pioneiros apostólicos como São Patrício ou São Bonifácio se aventuraram em redutos pagãos como a Irlanda ou como a Alemanha. É incrível como a Irlanda foi ganha por um sujeito. Um sujeito foi lá e influenciou todo mundo, influenciou os formadores de opinião, e o país inteiro se rendeu a Jesus. Eles desafiaram as divindades reinantes e demonstraram a supremacia de Cristo, triunfando sobre sacerdotes e feiticeiros inspirados por demônios em confrontos de poder. Pegue um livro de história e veja como que os cristãos chegaram e venceram os feiticeiros e os bruxos dos mais variados panteões dos deuses, em encontros onde o Deus verdadeiro se mostrou tão poderoso que os bruxos e as pessoas daquelas nações inventaram a tal palavra do Godspell. Godspell era o feitiço de Deus. Godspell era que o feitiço dos cristãos é mais forte do que o nosso. Eles têm um poder mais superior àqueles que nós temos. Eu estava lendo um livro do Vishal Mangalwadi outro dia, ele contando a história do Monte Pilatos. Há um mito de que Pilatos foi para a Suíça e que o fantasma dele ficava em cima de uma montanha. Então ninguém ousava subir a montanha, era um lugar inexplorado, todo mundo tinha medo, até que São Galo subiu a montanha, chutou as latas, chutou tudo que tinha ao redor, foi lá e chamou todo mundo: vem para cá, porque assombração nenhuma pega a gente, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhum desses poderes é páreo para o poder do nosso Deus, que fez sucumbir, declinar todos os poderes diante de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Pai, me ajuda aí se você está do lado certo. O Evangelho era pregado numa abordagem multigeracional. Hoje a gente só pensa numa geração, né? Toda geração é o fim do mundo, toda geração é o apocalipse e o mundo acabou. A gente não tem uma visão para 2, 3 gerações, para 100 anos lá na frente. Mas as catedrais eram construídas da seguinte forma: um filho começava, o pai começava, o filho continuava e o neto terminava. Eles construíam igrejas que eles estavam dizendo: nós vamos construir algo para as futuras gerações. Veja os hinários da época, veja as canções que eles cantavam. Veja: Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor reina, aleluia, aleluia, aleluia. É Handel. As canções que eles cantavam não era sobre fugir, escapar, era sobre o nosso Deus é o Rei, e Ele reina sobre os céus e reinará sobre toda a terra. Como as águas cobrem o mar, eu encherei a terra com o conhecimento da minha glória. E nós, os cristãos, o que somos, se não solucionadores de problemas e desafios globais? Chegou a hora de nós nos colocarmos no local de trabalho, nos tornarmos conselheiros requisitados para enfrentar desafios do mundo, como José foi de Faraó, como Daniel foi de Nabucodonosor, como Esther. A igreja deve ir além da produção de pastores influentes, guerreiros de oração ou cantores. Ela deve também nutrir o mundo com líderes de pensamento criativo, empreendedores de sucesso, estrategistas globais, um mundo com uma economia baseada em dívidas, escolas públicas fracassadas, infraestruturas deterioradas, aumento da criminalidade, conflitos internacionais, crise de saúde, problemas ambientais. Tem a necessidade urgente de cristãos que tragam soluções inovadoras, pessoas com respostas, como a Cruz Vermelha, que foi fundada por um cristão que viu que faltava a gentileza, a educação com os feridos de guerra, e ele implementou uma visão de tratar as pessoas a partir dos direitos humanos. Direitos humanos não é uma conquista marxista, nem budista, nem hinduísta, nem islâmica.
Direitos humanos nascem na visão de que Deus se fez um de nós, Deus se tornou um homem, e por isso o homem é valioso, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então cada ser humano importa. Ama o teu vizinho como a ti mesmo. Mas a esquerda política sequestrou os direitos humanos para ela, e aí querem matar os bebês e salvar os filhotes da tartaruga. O lema é: ama a humanidade e odeia o teu próximo. É fácil amar. Oh, como eu amo a humanidade. Eu te odeio, não gosto de você. Amar esse coletivismo, pois tudo é coletivismo. Os crentes do reino têm a mente de Cristo. Quantos têm a mente de Cristo? Está lá, nós temos a mente de Cristo, disse Paulo, e eles podem fornecer respostas e liderar o caminho da transformação social do mundo. Nós somos solucionadores de problemas e não causadores de problemas. E o mundo está desesperado à procura de nós. Quando o faraó viu José, e José com aquela imensa sabedoria, em 15, 20 minutos, olha, eu quero ver a reunião inteira quando eu chegar na eternidade. Me mostra esse flashback aqui, deixa eu ver como é que foi. O que José fez com esse faraó, que ele saiu da papuda e se tornou o rei. Numa reunião, ele sai da masmorra, era um prisioneiro, estava ali por uma calúnia de uma mulher que tinha dito que ele tinha tentado abusar, tinha até a prova, que era a capa dele. Desses idiotas cristãos falam: onde fogo tem fumaça. A Bíblia fala que José estava preso por causa de uma calúnia de uma mulher que tentou abusar dele. Ele fugiu, deixou a capa, porque ele preferiu honrar a Deus do que ser um espertalhão e se aproveitar da situação. E em 15, 20, 30 minutos, o faraó disse: você é o homem que eu procurava a vida inteira. Você sabe que Jesus é o desejado das nações. Quando nós nascemos, nós fomos carimbados dentro do nosso coração. Nós temos uma fome do cavaleiro da armadura brilhante que vem nos salvar. Essa é a tipificação, é a figura, é o arquétipo de Jesus, que está presente em todas as culturas, como diz o profeta Ageu, que ele é o desejado das nações. E acredite, o desejado das nações disse que nossas boas obras vão glorificar nosso Pai Celestial, porque nós de alguma forma representamos aquele que nos enviou ao mundo como ovelhas para o matadouro. Portanto, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ações falam mais alto que palavras. O mundo precisa de igrejas que demonstrem como o Evangelho pode edificar comunidades inteiras, não apenas vidas individuais. Isaías capítulo 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, para pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Coloca pelo menos o versículo 4 para mim. E restaurarão, 61 verso 4, e restaurarão, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Isso está na Bíblia, está na Bíblia. O Espírito do Senhor vem sobre mim, para que no fim de tudo, os quebrados, assolados, os que eram cativos, os que eram endemoniados, os que eram perturbados, os que eram drogados, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Esse é o chamado da igreja. Muitos estão cansados de ouvir cristãos apenas profetizando e pregando sobre transformação. Hoje é uma tremenda oportunidade para igrejas, empresas lideradas por irmãos criarem modelos comunitários tangíveis que outros possam replicar, porque o Evangelho oferece esperança a um mundo desesperado por mudança. Cristãos fiéis, portanto, abraçam suas comunidades
Em vez de simplesmente tentar atrair a comunidade para a igreja, nós devemos enviar os membros da igreja como líderes e servidores para enganjá-los e servir. Sirva as pessoas. Muitos crentes são famintos de poder. Eu vejo tantos pastores famintos de poder. O poder serve para servir. Nós precisamos do poder para influenciar, para ter voz por aqueles que não têm voz, para ser uma resposta à oração de muitos. A igreja deve ser um centro comunitário de networking, de treinamento, de recursos, de eventos que sirvam à cidade. Nós não publicizamos muito, mas nós fazemos algumas coisas bem importantes. Por exemplo, oferecemos lá Ibe Carral para fazer eventos do governo, que são incríveis eventos que estão servindo a comunidade. Os seguidores de Jesus devem preparar, então, crianças para a liderança e não apenas para o serviço. Os pais cristãos devem priorizar a formação dos seus filhos para que sejam pensadores e praticantes de sua fé, em vez de serem meros seguidores. Nós não estamos aqui para formar seguidores ou pescadores, nós estamos aqui para treinar os donos do lago. Nossos filhos devem ser guardiões culturais, porque a abordagem do Evangelho é multigeracional. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nosso Deus continua sendo o Deus da minha avó, o Deus da minha mãe, o Deus de JP, o Deus de Chara e de Cares e o Deus dos meus netos. Deus tem uma visão multigeracional com você. Deus tem um plano para você mais do que você. Deus tem um plano para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E essa é a visão mais crucial para os pais e para a igreja. Filhos devem se tornar guardiões da cultura. Nós devemos prepará-los para frequentar universidades e faculdades de ponta, posicioná-los para liderar e influenciar efetivamente a cultura. Nós precisamos adotar, portanto, essa abordagem intergeracional, como ensinado no Salmo 78, e com isso termino. Já na hora do almoço, eu senti que a fome bateu mais forte, tinha ronco ali mais alto do que o ar das pessoas. Quantos estão com fome aí? Está com fome? Você tomou café 6 da manhã, né? Tem gente que está de jejum. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os seus mandamentos. Na era de ouro da igreja, nós produzimos alguns dos maiores artistas. Johann Sebastian Bach, o Quinto Evangelho, a Canção da Alegria. Compositores, canções cantadas nos céus, que estão sendo cantadas na terra. Cientistas, pensa na lista deles, desde Newton, Kepler, Pasteur, todos eles chamavam Jesus de Salvador. Copérnico dizia: a matemática é o alfabeto que Deus usou ao criar o universo. Escritores, políticos, incríveis políticos, que não legislavam em causa própria, mas que lideravam a partir de princípios. Educadores, que transformavam as nações. A igreja não apenas ministrava aos marginalizados, mas também nutria figuras culturais influentes que moldavam a sociedade, levantava pessoas poderosas. E nós precisamos reviver esse legado investindo no crescimento espiritual e intelectual dos nossos filhos. Porque, senhoras e senhores, nós somos o sal da terra e a luz do mundo.
E se o sal perder o sabor, para mais nada serve a não ser para ser pisada. Uma igreja que virou subcultura será pisada. Uma igreja sem sabor é uma igreja descrida. Pais e líderes devem modelar uma vida devocional, centrada em Jesus Cristo, pois a fé superficial desses crentes mornos, ou a hipocrisia de muitos que se afirmam cristãos e não vivem as implicações disso, minam gravemente a motivação de crianças para cumprir seu propósito e chamados divinos. O primeiro pastor dos seus filhos é você, e você não pelas suas palavras, pelas suas prédicas, ou pelas suas lições de moral, vai ensiná-los. Eles estão observando bem o que você está fazendo para repetir de acordo. Senhoras e senhores, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Fiquemos de pé. Qual a aplicação disso? Isso é uma mensagem puramente apostólica. Essa mensagem para esticar você, desafiar você e dizer: você tem um chamado, uma vocação e cabe a você cumpri-lo. Você não pode ser um cristão dominical que vem à igreja simplesmente. Seu evangelho não pode ser vivido de maneira privada. Seu evangelho é público. Você deve dar testemunho com suas palavras, com suas ações, com suas obras. É isso que as pessoas vão ver. Como disse Billy Graham, às vezes você é o único evangelho que as pessoas vão ler. Sua vida. Sua vida é o evangelho que as pessoas estão lendo. E nós deveríamos ter uma vida tão poderosa que as pessoas iriam se converter só de nos assistir. E dizer: ei, me conta a sua história, porque eu preciso entender. Feche seus olhos. Que essa mensagem reverbere e ecoe durante todo esse dia, toda essa semana na sua mente, no seu coração. E que você seja apostolicamente enviado para dar sabor naquele lugar, para ser a luz que brilha naquela escuridão. Não, você não tem que sair de lá. Você tem que alumiar onde você está. Se existem demônios e fantasmas e assombrações, você é um caça-fantasma de Deus. Eles vão fugir de você, e aqueles que te resistem vão cair diante de você, e você vai prosperar sim, como um testemunho. A sua vida é o testemunho de Deus para todos. Porque quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de um hino de louvor, porque se diziam entre as nações. É isso que vão dizer de nós nesse segundo semestre: grandes coisas fez o Senhor pela comunidade das nações. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Nós saímos jogando a semente enquanto choramos, mas voltaremos com alegria recolhendo os seus feixes. Eu quero declarar para você, sem nenhum peso na consciência, que esse segundo semestre de 2025 vai ser um tempo de colheita para nós. E você vai receber de tabela. Vai descer sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla do vestido. Vai alcançar o corpo. Sim, você está em transformação. Deus tem paciência com você. Mas por favor, dê um passo em direção certa. Mostre frutos diferentes daqueles. Acabe com aquele relacionamento sujo. Pare de falar essas coisas feias.
Não coloque a reputação dos outros na mesa. Não fale de fofocas que você ouviu sem provas. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. E nós aqui continuamos servindo a Deus, não importa o que digam. Nós vamos continuar fazendo o que nos foi dado. E o que nós fazemos, a opinião de Deus sobre nós vai prevalecer sobre a opinião dos homens. Pai, eu abençoo os seus filhos e filhas nessa manhã. Incrivelmente, hoje 22 de junho, o Senhor tem uma bênção especial, fruto de uma graça abundante, que exige de nós, como um depósito, um adiantamento, uma atitude. Na lei você obedecia para ser abençoado, na graça você é abençoado para obedecer. Na lei você tem que primeiro obedecer, na graça você recebe a bênção para depois obedecer. Então receba essa graça, e que ela seja eficiente sobre você, para curar você da amargura, curar você do ressentimento, da vitimização. Há muitas pessoas amargas que se identificam com essa agenda política, porque elas, como diz o ditado, a miséria quer companhia. Elas precisam justificar os seus erros. Afinal de contas, o que deu errado é culpa de alguém, não é minha culpa. Hoje mate no peito, se responsabilize. Você pode ter resultados, mas tudo começa com autoliderança. Tudo começa com autorresponsabilização. Tudo começa em chamar para si e dizer: eu vou virar essa chave. Tudo começa em dizer: eu vou mudar o caminho, eu vou produzir frutos de arrependimento. Tudo começa com: eu vou tomar uma atitude, eu vou viver de forma digna. Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu vou mudar a direção. Pai, eu abençoo esse povo que se chama pelo teu nome, conforme diz o apóstolo Pedro, aqueles que foram transportados, nação eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, tirados do mundo para manifestar as virtudes daquele que os chamou. Ou como diz o apóstolo Paulo, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Perdoa os pecados do teu povo essa manhã, redime suas mentes, seus corações, que eles sejam limpos e lavados. Hoje nós abrimos a ferida, mas colocamos remédio sobre a ferida nessa manhã. Nós liberamos cura sobre o teu povo, cura contra a escravidão da pornografia, da prostituição ou da heresia de tentar falsificar a definição do amor, cura da culpa, da condenação, cura do ódio, da raiva e do ressentimento. Hoje, Senhor, traz remédio. A tua palavra é cura, a tua palavra é remédio para as nossas feridas. Sara hoje, redime hoje, restaura agora aquilo que estava quebrado. Fortalece os joelhos trôpegos, vivifica o abatido, o aflito, o oprimido, e que hoje cada um saia daqui com uma decisão tomada, uma decisão de te glorificar com suas ações e obras, com suas palavras e ações, com suas vidas, uma decisão de ser o sal que dá tempero, que dá sabor, de ser a luz que ilumina onde quer que formos. Porque se comemos ou bebemos ou façamos qualquer outra coisa, faremos tudo para a glória de Deus. Levante as suas mãos para a glória de Deus. Levante suas mãos.
Eu quero desafiar você a estar em oração, em jejum esses dias por você, pela sua família, pela igreja. Estamos ainda numa transição, buscando uma solução para sermos mais do que um campus aqui, mas ser um lugar com muitas atividades, com espaço para toda a sua família, com um incrível infantil, com escolas. Já temos a faculdade aqui do lado. E esteja em oração e jejum por Brasília, pelo Brasil. Faça metas, coloque alvos, busque a Deus de maneira intencional. O Salmo 65 diz: a ti que ouve as orações virão todos os homens. Esteja aqui no próximo domingo, é o último domingo do semestre, e você tem que levar essas palavras proféticas para o seu segundo semestre. Comece a fomentar, a forjar isso, a treinar seu espírito, convencer sua mente do que Deus vai fazer através da sua palavra. Existem incríveis coisas. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Um ótimo dia, uma ótima semana.